Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 8. Uma Roma Antica reunião. Scott. Pouco antes de nos mudarmos para Jolie, Kimberly e eu compramos a nossa primeira casa, apenas a 3 quarteirões de distância de St. Francis College. Mudamo-nos para lá menos de um mês depois de Kimberly ter dado à luz a Hannah, em Milwaukee. Estava ainda se recuperando da terceira cesariana, enquanto eu acabava de completar as provas de proficiência de idiomas, fazendo os exames de francês e de alemão. E no meio de tudo isto, tinha ainda que preparar as 4 cadeiras que começaria a lecionar num prazo de menos de 2 semanas. Trabalhar com estudantes universitários foi alentador e proveitoso. Rapidamente me dei conta de que muito poucos, ou nenhum, dos meus alunos católicos conheciam realmente a doutrina católica, mesmo nos aspectos mais básicos. Por isso, foi muito gratificante ajudar católicos de berço a descobrirem as riquezas da sua própria herança espiritual, especialmente da Escritura. Comecei um curso bíblico semanal com uma dúzia de jogadores do time de futebol, e passava muito tempo com os estudantes fora das aulas. Viver a 3 quarteirões da universidade revelou-se uma grande vantagem para estabelecer novas relações. Ao longo de 3 anos, percebi que era preciso algo mais do que um sincero desejo por parte de uns quantos membros da administração e da faculdade, para recuperar a identidade católica de uma universidade, que já estava bastante avançada no caminho da secularização. Às vezes travava-se uma autêntica luta. Foi o meu primeiro encontro direto com católicos que tinham abandonado a sua fé, mas não queriam largar as suas posições de poder. Felizmente tive o privilégio de trabalhar num departamento com 4 grandes colegas, John Ettinger, Greg Sobolewski, a irmã Rose Marie Survillo e Dan Hauser. Um dia, no emprego, recebi um telefonema de Bill Bares, um ex-amigo do seminário, que era nessa altura pastor presbiteriano na Virgínia. Telefonava para me pedir desculpa por algo que tinha feito, quando Kimberly e as crianças tinham estado de visita em sua casa, sem mim, quase um ano antes. Scott, tenho de te pedir desculpa. Por que, Bill? Para mim é um prazer o simples fato de que ainda queira falar comigo. Scott, receio que seja você que não queira mais falar comigo, quando lhe disser o que fiz. Não precisava dizer mais nada para despertar a minha curiosidade e receio. Está bem, Bill, o que é que você fez? Há alguns meses, a sua mulher comentou comigo os seus argumentos católicos, creio que ela esperava que eu lhe desse alguns meios para refutá-los. A verdade é que não tinha nenhuma resposta preparada, em vez disso, sugeri-lhe que considerasse se não teria bases bíblicas a possibilidade de ela se divorciar de você. Aquelas palavras foram um duro golpe, mas sentia-me tão contente por poder estar novamente num plano de diálogo, que me recuperei muito depressa. Não se preocupe, Bill. Como sabe, se uma coisa assim tivesse acontecido comigo há 5 anos, eu mesmo teria aconselhado o divórcio. Bill fez uma pausa e ganhou alento. Ainda outra coisa, Scott. Não tinha certeza de conseguir aguentar um segundo tiro de canhão tão depressa. O que é, Bill? Bom, eu disse a Kimberly que lhe voltaria a telefonar para lhe dar sólidos argumentos para rebater as suas ideias católicas. Sim, continua. Pois, já passou bastante tempo, e não consegui encontrar um único. Mal podia conter o tom triunfante. Bill, essa é uma ofensa desculpável, se é que é ofensa. Obrigado, Scott, mas não estou pedindo desculpa por isso. O que quero é pedir-lhe ajuda. Nestes meses, dediquei-me muito a pensar e a ler sobre o catolicismo, e há vários temas e questões sobre os quais queria falar com você. Percebi imediatamente aonde queria chegar. Bill, diga-me só uma coisa, está percebendo a força dos argumentos bíblicos a favor da religião católica? Acho que sim. Sente um certo pânico ao ponderar as implicações que a longo prazo isto teria para você como pastor presbiteriano. Mesmo que não acredite, é isso mesmo. Nessa altura eu já sabia a verdadeira razão do seu telefonema. Foi o primeiro de muitos outros. Ao longo do ano seguinte, Bill telefonava com perguntas suscitadas pelo seu próprio estudo intensivo da teologia católica. Para mim, Bill era um caso especial. No seminário ultrapassava-nos a todos em compreensão e amor ao hebreu.
Colava páginas fotocopiadas da Bíblia hebreia nas paredes do escritório, apenas para ser mais fácil estudá-la e memorizá-la. Depois da licenciatura, Bill tornou-se ministro presbiteriano, servindo como pastor auxiliar de Jack Lash, o meu mais íntimo ex-amigo dos tempos do seminário. Bill ainda era ministro ali quando me telefonou. Naqueles bons tempos, quando eu ainda era calvinista, Jack pediu-me que pregasse no seu serviço de ordenação e de tomada de posse. Desde que me tornei católico, não voltou a falar comigo. Após meses de estudo e debates telefônicos periódicos, a orientação do Bill foi se tornando mais clara. As investigações estavam conduzindo-o cada vez mais perto de Roma. Jack e os anciãos da sua igreja tomaram medidas para contra-atacar a sua possível deserção. Às vezes, isso chegou a ser cruel e desagradável, o que apenas contribuiu para intensificar a decisão da sua mulher de estudar o catolicismo com maior imparcialidade. Como resultado, ambos, juntamente com Kimberly, continuaram a ler e a discutir cada vez mais. Até esse momento, as minhas táticas de confronto com Kimberly não tinham alcançado nada construtivo. As tentativas de fazê-la participar nos debates eram infrutíferas, e todos os livros que lhe recomendava eram automaticamente descartados. Deus estava me ensinando a ceder, para que o Espírito Santo tivesse mais campo para atuar. Em vez de continuar a apresentar argumentos apologéticos, optei por partilhar os meus sentimentos pessoais, mas não como uma estratégia alternativa que me permitisse manipulá-la com mais resultado. Simplesmente este era o único modo de enfrentar as nossas diferenças com respeito e amor. Pouco a pouco, fui aceitando o fato de que talvez Kimberly nunca chegasse a tornar-se católica, e de que a sua conversão não devia ser o meu objetivo constante. Depois de nos mudarmos e de termos feito novos amigos na comunidade, Kimberly e eu começamos a encontrar a espécie mais dura de anticatólicos que já tínhamos conhecido, os ex-católicos fundamentalistas. Ao contrário de qualquer anticatólico protestante normal, que desfruta sobretudo com manter intensos debates bíblicos sobre temas católicos, como Maria e o Papa, os anticatólicos fundamentalistas que nos rodeavam estavam cheios de tal raiva e ressentimento em relação à Igreja, que eram totalmente incapazes de um discurso racional. Para eles, eu estava possuído pelo demônio, e pressionavam Kimberly para que nem sequer me ouvisse, pois Satanás estava me utilizando para confundi-la com as minhas mentiras. Graças a Deus, com uma mulher tão inteligente e independente como Kimberly, semelhante conselho era um tiro pela culatra. Na maior parte das vezes, procurava dialogar com os fundamentalistas que manifestavam preocupação pela minha salvação. Apreciava o seu zelo apostólico. Certa noite, depois do jantar, contei a Kimberly uma conversa que mantivera nesse dia com um fundamentalista que, quando soube que eu era católico, começou diretamente a tentar evangelizar-me. Naturalmente, começou perguntando-me: "Você nasceu de novo?" Respondi: "Sim, claro que sim." "Mas, o que é que você quer dizer com isso?" Mostrou-se surpreendido. Aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sorri abertamente e disse-lhe: "Sim, evidentemente. Mas não é por isso que nasci de novo. Nasci de novo por aquilo que Cristo, através do Espírito Santo, fez em mim quando fui batizado." Ainda se mostrou desconcertado, pelo que continuei: "Bem vê, em parte nenhuma a Bíblia afirma, tens que aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal. É bom fazê-lo, mas não era disso que falava Jesus quando disse a Nicodemos em João 3:3 que tinha que nascer de novo." Jesus esclareceu o que queria dizer ao afirmar, apenas 2 versículos mais adiante, "tens que nascer da água e do Espírito", com o que ele se referia ao batismo. João esclarece o leitor sobre este ponto, já que ao terminar de descrever o discurso de Jesus a Nicodemos nos versículos 2 a 21, afirma no versículo seguinte que, depois disto, Jesus e os seus discípulos foram para o território da Judéia, ali esteve com eles e batizava. E uns quantos versículos mais à frente, João relata como os fariseus ouviram dizer que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Por outras palavras, quando Jesus diz que devemos nascer de novo, está se referindo ao batismo. De bom grado reconheci diante de Kimberly que eu tinha atuado com demasiada força. De passagem, expliquei-lhe a razão pela qual me parece que é errôneo da parte dos fundamentalistas pensarem que os católicos não são verdadeiros cristãos,
pelo simples fato de não usarem certas frases bíblicas no mesmo sentido que eles, especialmente quando os próprios fundamentalistas nem sequer interpretam adequadamente essas mesmas frases dentro do seu contexto original. Ela estava totalmente de acordo comigo. Pouco depois disto, regressei de uma conferência para teólogos na Franciscan University of Steubenville. Fora a primeira vez que estive ali. Fiquei surpreendido por encontrar tantos católicos ortodoxos e de grande zelo apostólico. E ainda mais surpreendido fiquei com o que vi na missa do meio-dia. A capela estava repleta, com centenas de estudantes que cantavam com todo o coração, mostrando um grande amor a Cristo na Sagrada Eucaristia. Mal podia esperar para contar a Kimberly tudo isto. Sentiu-se comovida ao saber que o zelo apostólico com que ela tinha crescido também podia ser encontrado no seio da Igreja Católica. Comentei a um amigo da paróquia os meus esforços para dar a conhecer a doutrina católica à minha mulher, que era evangélica. Descrevi-lhe o entusiasmo nos cânticos, a dinâmica pregação bíblica e a cálida camaradagem, coisas que Kimberly tinha experimentado desde a infância. Ele fez uma observação curiosa. Scott, pessoalmente acho que os protestantes têm todas essas coisas porque não têm o Santíssimo Sacramento. Se você tem a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia, não precisa de nada disso. Não acha? Mordi a língua. Não queria exaltar-me, mas precisava corrigir o que me pareceu um equívoco inquietante. Acho que entendo o que você quer dizer, que o culto eucarístico pode ser silencioso e reverente, sem perder nada da sua profundidade e poder. Nisso estou de acordo. De fato, começo a ter um real apreço pelo canto gregoriano e pelo latim na liturgia. Mas eu apresentaria as coisas de outro modo. Diria antes que, porque nós temos a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia, por isso precisamente muito mais do que os protestantes temos motivos para cantar, para pregar, para celebrar juntos. Houve um momento de incômodo silêncio. Ah, sim. Se as coisas são postas assim, quem não estaria de acordo? Pensando em voz alta, disse. Por que razão, então, nem sempre vemos as coisas desse modo? Ele não teve resposta. E eu também não. Sempre me perguntei por que razão há tantos católicos que não aprofundam mais nos mistérios da sua fé. Sempre me surpreendeu descobrir como todos e cada um dos mistérios estão enraizados na Escritura, centrados em Cristo, e de certo modo atualizados e proclamados na liturgia da Igreja, a família de Deus baseada na aliança. Foi algo que começou a ganhar força dentro de mim um dia depois de ter assistido à missa no dia de finados. Kimberly quis saber o significado da celebração. Ao cabo de pouco tempo, a conversa começou a derivar para um novo debate sobre a doutrina do purgatório. Decidi transpor a doutrina para uma chave mais ampla, por assim dizer, enquadrando-a em termos do amor da aliança de Deus. Kimberly, a Bíblia mostra-nos quantas vezes Deus se revelou ao seu povo na forma de fogo, para renovar a sua aliança com ele, como forno fumegante e como tocha de fogo, com Abraão, em Gênesis 15, na sarça ardente com Moisés, em Êxodo 3, na coluna de fogo com Israel, em Números 9, como fogo celeste que consome os sacrifícios do altar com Salomão e com Elias, em 1 Reis 8 e 18, nas línguas de fogo, em Pentecostes com os apóstolos, em Atos 2. Kimberly interrompeu. Está bem, Scott, qual é a sua ideia? Era uma oportunidade de pôr as coisas no seu lugar. Apenas isto, quando Hebreus 12, 29 descreve Deus como um fogo consumidor, não está se referindo necessariamente à sua cólera. Existe o fogo do inferno, mas há um fogo infinitamente mais abrasador no céu, é o próprio Deus. De maneira que o fogo se refere ao infinito amor de Deus, muito mais do que à sua eterna cólera. A natureza de Deus é como uma ardente fogueira de veemente amor. Em outras palavras, o céu com certeza é mais cálido do que o inferno. Não é estranho, portanto, que a Escritura se refira aos anjos mais próximos de Deus como serafins, que literalmente quer dizer abrasadores, em hebreu. Por isso também São Paulo pode descrever em 1 Coríntios 3, 13 como todos os santos devem passar através de um juízo ardente no qual a obra de cada um ficará a descoberto, manifestá-la-á no dia que se há de revelar pelo fogo. É evidente que não se fala do fogo do inferno, pois os que são julgados são santos.
Está falando do fogo que os prepara para a vida eterna com Deus no céu, de maneira que o propósito do fogo é claro, revelar se as suas obras são puras, ouro e prata, ou impuras, madeira, feno, palha. O versículo 15 esclarece que alguns santos que estão destinados ao paraíso passarão através do fogo e sofrerão, mas aquele cuja obra fique abrasada sofrerá o dano. Ele, contudo, ficará a salvo, mas como quem passa através do fogo. É, portanto, um fogo purgatório, que serve para purificar e preparar os santos que estarão envolvidos no fogo abrasador da presença eterna do amor de Deus. Tinha falado muito, talvez demais. Fiquei sentado, à espera que Kimberly reagisse com raiva e frustração, como tinha feito sempre que eu puxava o tema do purgatório. Mas desta vez também ela ficou ali sentada, em silêncio, com semblante reflexivo. Podia dizer, pela expressão dos seus olhos, que estava avaliando o que acabava de ouvir. Decidi não prosseguir, pelo menos de momento. Em meados do semestre de outono de 1989, recebi, como caído do céu, um telefonema de Patrick Madrid da Catholicans-Vers, considerada a melhor organização apologética de todo o país. Com sede em San Diego, a Catholicans-Vers foi fundada por Karl Ketting, autor de Catholicisme and Fundamentalism, o melhor livro que conhecia para ajudar as pessoas a combaterem os ataques fundamentalistas contra a Igreja. Foi bom poder por fim contatar com espíritos tão afins. Estivemos em contato constante durante as semanas seguintes. Enquanto falávamos acerca de futuras possibilidades de trabalho, pediram-me que os visitasse para uma entrevista informal e para dirigir um seminário de uma noite na igreja de São Francisco de Sales de Riverside, na Califórnia. Rapidamente ficou tudo combinado. Depois de 3 anos e meio à procura de almas que pensassem como eu, o encontro com Carla e Patrick foi como sentir-me num oásis. Sábado à tarde, nos escritórios da Catholicans-Vers passei à máquina rapidamente um resumo da palestra que daria no seminário à noite. Consistiria num testemunho da minha conversão ao catolicismo, de pouco menos de 1 hora, seguido de perguntas e respostas. A palestra era parecida à que tinha dado dezenas de vezes, mas desta vez resultou diferente de todas as outras. Converteu-se em a gravação, conhecida também como um ministro protestante torna-se católico. 10 minutos antes de começar, apresentaram-me Terry Barber, da St. Joseph Communications, que estava preparando apressadamente o equipamento de gravação para a palestra. Enquanto colocava o microfone, explicou-me que ele e a sua flamante esposa, Danielle, acabavam de chegar da lua de mel em Fátima. Justificou também o seu atraso, tinha estado gravando palestras em 5 lugares diferentes nesse dia. Terry parecia ter tomado na última hora a decisão de vir à minha palestra. Nesse momento não me importei absolutamente com nada disso, mais tarde ambos agradeceríamos o fato eternamente. Às 7h30 em ponto, fui apresentado a um pequeno grupo de 35 pessoas. Depois de falar pouco mais de 1 hora nunca acabei nada a tempo, houve um pequeno intervalo e voltei para a sessão de perguntas e respostas. Quando tudo acabou, fui à parte posterior da sala, para falar com Patrick. Enquanto falávamos, Terry Barber subiu correndo, agitando uma fita cassete de gravação. Deus vai servir-se desta gravação, meu amigo. Tenho certeza. Fiquei contente ao vê-lo com tanto entusiasmo, mas, tendo dado a mesma palestra em tantas outras ocasiões, em que também tinha sido gravada, não pensava como ele. Disse a mim mesmo, que pouco preparado estava esta noite, e em outras ocasiões correu muito melhor. Talvez tenha sido esta a razão pela qual Nosso Senhor escolheu servir-se desta palestra em particular de um modo tão poderoso, para que ninguém atribuísse a si mesmo o mérito que só a ele corresponde. Voei de volta a casa, em Jolie, e contei a Kimberly tudo o que se referia ao fim de semana com a Catholicans-Vers. Nem me passou pela cabeça contar-lhe sobre o seminário da noite. Achava que era algo sem importância. No dia seguinte, fui de novo dar as minhas aulas. Passaram algumas semanas antes de ter novamente notícias de Terry Barber. Telefonou-me para me dizer que tinha enviado dezenas de cópias gratuitas da minha gravação a vários católicos eminentes e a grupos de todo o país. Terry comentou-me que estava tendo uma resposta maravilhosa.
Pouco imaginava eu que aquela gravação mudaria a vida de ambos, e a de uma das nossas esposas. Não me admiro, disse-lhe, o que é que podia esperar de tamanho esforço editorial. Terry, acho que você tem a determinação de um apóstolo. Descobri que uma cópia fora enviada a um evangelizador católico, Padre Ken Roberts, o qual, ao ouvi-la, fez uma encomenda de 5.000 cópias, que começou a distribuir por todo o país. A referência do Padre Ken à gravação, no canal católico de televisão EWTN, abriu caminho para eu aparecer como convidado no programa da Madre Angélica vários meses mais tarde. Carla e Patrick advertiram-me. Scott, muito em breve a sua vida vai acelerar-se e tornar-se extremamente ocupada. Tinham razão, e tinham também alguma culpa. Um dos nossos primeiros projetos comuns surgiu pouco depois da produção de A Gravação. A Católicas Vs patrocinou um debate público de 3 horas entre o Dr. Robert Knudser, professor de teologia e apologética no Seminário Teológico de Westminster, e eu. Durante a primeira parte do debate discutimos sobre a doutrina da sola scriptura, durante a segunda parte, sobre a doutrina da sola fide. Devo confessar que me sentia mais do que um pouco nervoso ao preparar-me para discutir com um especialista reconhecido mundialmente, sobre os 2 temas mais transcendentais que separam os protestantes e os católicos. Nunca sonhei com um resultado tão positivo. Não só os estudantes do Westminster Seminary, presentes no seminário, expressaram no fim a sua surpresa e entusiasmo, como também, o que é mais importante para mim, logo que cheguei em casa, Kimberly ligou um gravador para ouvir integralmente o debate. 3 horas mais tarde, ela ali estava sentada, com um olhar de absoluta surpresa. Tudo o que conseguiu dizer foi: "Não posso acreditar no que ouvi." Fiquei emocionado. Sem perder tempo passei-lhe uma cópia de A Gravação. Era a primeira vez que ouvia o meu testemunho, desde que me tinha tornado católico. As coisas continuaram a precipitar-se. Recebi um telefonema do Dr. Alan Sackett, diretor do Departamento de Teologia da Franciscan University of Steubenville. Falou-me de uma oportunidade de trabalho nesse departamento no ano letivo seguinte, de 1990 a 1991, e sugeriu que lhe enviasse o currículo vitae. Mandei-o imediatamente. Um par de anos antes, a Franciscan University tinha patrocinado uma conferência sobre matrimônio e família, e eu tinha assistido com Phil Sutton, um bom amigo e colega, que então ensinava psicologia no St. Francis College. Depois da conferência, quando voltávamos a casa, recordávamos que os judeus dispersos pelo mundo têm um dito: no próximo ano, em Jerusalém. Na brincadeira, Phil e eu inventamos um novo dito católico para nós próprios: no próximo ano, em Steubenville. No ano seguinte, Phil abandonou St. Francis para começar a ensinar na Franciscan University of Steubenville. Fora contratado para iniciar o programa de licenciatura em assessoria psicológica. Agora contatavam-me para o próximo ano. Nunca imaginamos que o Senhor tivesse interpretado um dito engenhoso como uma oração. Quando falei a Kimberly desta oportunidade, recordei-lhe a minha experiência ali. Falei-lhe da orientação pró-vida da universidade, desde o reitor, o padre Michael Scanlon, até a faculdade e os estudantes. Fiz-lhe saber que a Franciscan University tinha mais de 100 estudantes de teologia mais do que a Catholic University ou que Notre Dame, além de um programa de Master em Teologia com uma especialidade em matrimônio e família. Pela primeira vez em 5 anos, voltávamos a rezar com um só coração. Pelo Natal, viajamos a Steubenville para uma entrevista inicial com o padre Michael Scanlon e o Dr. Sackett. No dia anterior à nossa partida, Kimberly sofreu um segundo aborto espontâneo. Senti-me esmagado, ela estava destroçada. Já no final da entrevista, Kimberly comentou o que nos acabava de acontecer. E imediatamente pediu a um sacerdote católico que rezasse por ela. Sem hesitar um instante, o padre Scanlon levantou-se do outro lado da mesa, impôs as mãos sobre os seus ombros, e começou a invocar a graça curativa de Deus com uma oração. Durante a entrevista, Padre Scanlon falou-nos das suas próprias lutas no passado relativamente a certas doutrinas e devoções marianas. Nada poderia ter agradado mais a Kimberly do que ouvir o que custou a um sacerdote católico crescer em compreensão e apreço a Maria. Ouvia atentamente,
enquanto ele continuava a explicar a sua recente descoberta de como são na realidade bíblicas e cristocêntricas a doutrina e devoção marianas, quando devidamente entendidas e praticadas como as apresenta o Concílio Vaticano II. Foi algo breve mas impressionante. Passaram várias semanas antes de viajar de novo, para uma segunda entrevista e para dar uma conferência aos estudantes. Ambas as coisas correram muito bem. O tempo que passei com Alan e Nancy Sackett foi particularmente cordial. Além de magníficos anfitriões, começaram a tornar-se bons amigos. Poucos dias depois de voltar a casa, Alan telefonou-me dizendo que me ofereciam a vaga. Nessa altura, as nossas orações pedindo a orientação divina não eram muito neutras. Com grande ansiedade e entusiasmo, aceitamos a oferta. Embora pareça estranho, estava mais inseguro do que nunca sobre a posição de Kimberly relativa ao catolicismo. Finalmente aprenderá a lição martelada na minha cabeça por Gil Kaufman, um amigo do Opus Dei, mais romance e menos doutrina. Voei de novo a Nova York, para participar numa conferência nacional sobre apologética patrocinada pela Catholicans Vers. Muita gente ali tinha ouvido a gravação, e fazia-me perguntas sobre Kimberly. Depois de terminar a exposição, a primeira pergunta foi mais ou menos a seguinte: Scott, todos nós aqui ouvimos a gravação que você fez há poucos meses. Diga, como vai progredindo a sua mulher na compreensão da fé católica? Foi embaraçoso, mas tive que lhes confessar que não sabia. Nesse dia à noite, telefonei a Kimberly, à casa dos Sackett, em seu Benvenville, onde se encontrava passando o fim de semana, enquanto procurava a casa. Quando lhe contei que a maioria dos participantes na conferência tinha ouvido a gravação e queria saber o que é que ela pensava agora, perguntei-lhe se havia alguma coisa que quisesse que lhes dissesse. Não esperava em absoluto a resposta dela. Depois de uma pausa, disse-me: diga-lhes que ontem, quarta-feira de cinzas, quando vinha dirigindo para seu Benvenville, depois de muita reflexão e oração, vi claramente que Deus me chama a voltar para casa na Páscoa. Nenhum dos dois soube o que dizer durante mais de 1 minuto. Depois vieram as lágrimas, as orações e a alegria. Pouco depois, todos na conferência sabiam a notícia. Kimberly foi recebida na Igreja Católica na Igreja de St. Patrick, em Joliet, durante a Vigília Pascal de 1990. A data era mais do que irônica. 5 anos antes tínhamos fixado 1990 como a primeira data em que eu poderia entrar na igreja. A minha data tinha se convertido na dela. A alegria pela conversão de Kimberly era às vezes difícil de conter, e viver juntos o espírito de penitência da Quaresma foi um verdadeiro desafio para os dois. A celebração da Semana Santa nunca fora tão especial. No meio da Semana Santa perguntei a Kimberly por acaso: quem você escolheu como santo padroeiro? Ficou olhando para mim, atordoada. Que quer dizer? Expliquei-lhe. Quando recebemos a confirmação, temos a opção de escolher um nome de confirmação, tomado de um santo padroeiro a quem nos sentimos mais unidos. Por exemplo, quando eu entrei para a Igreja Católica, escolhi São Francisco de Sales. Kimberly parecia ainda não entender. Perguntou-me: e por que ele? Expliquei-lhe em detalhe. São Francisco de Sales era bispo de Genebra, na Suíça, quando João Calvino afastava as pessoas da fé católica. Descobri, pelas minhas leituras, que São Francisco de Sales foi um pregador e apologista tão eficaz com os seus sermões escritos, que mais de 40.000 calvinistas voltaram à Igreja Católica. Imaginei então que, se ele foi capaz de guiar o regresso de toda essa gente, poderia agora guiar o regresso de mais uma. Além disso, São Francisco de Sales foi declarado padroeiro da imprensa católica, e como adquiri cerca de 15.000 livros, pensei que era a escolha natural para mim. Kimberly afastou-se com ar pensativo. Acho que tenho que fazer oração sobre isso, para ver se o Senhor me traz alguém à cabeça. Não disse nada, mas eu já tinha uma primeira opção para ser o santo padroeiro. 2 anos antes, pouco depois de ser recebido na igreja, assisti a uma conferência da Associação de Intelectuais Católicos, onde me encontrei com um conhecidíssimo teólogo, Germain Grisseis. Sentei-me ao lado dele e da sua mulher, Jeanette, no banquete do sábado à noite. Comentei-lhes tudo acerca do entusiasmo da minha conversão, e a minha preocupação pela resistência da Kimberly.
No fim da conversa, olharam um para o outro, e depois para mim. Germain disse: Acho que temos a solução. Não captei o sentido daquela enigmática observação. Que quer dizer? Ambos começaram a me falar de Santa Elizabeth em Seton, dona de casa, mãe de 5 crianças, católica convertida do protestantismo e fundadora das Irmãs da Caridade Americanas. Fora recentemente canonizada como a primeira santa nascida nos Estados Unidos. Mencionaram também que a basílica a ela dedicada ficava perto da casa deles em Mimisburg, em Maryland. Ouvi-los falar de Santa Elizabeth em Seton foi interessante, mas só mais tarde este fato me pareceu o principal momento da conferência. Uma semana depois, recebi um embrulho pelo correio. Quando vi Germain e Jeanette Griseis, no remetente, pensei que era algum artigo religioso católico, pelo que subi ao escritório para abri-lo, longe do olhar ansioso de Kimberly. Dentro havia um exemplar da biografia de Santa Elizabeth em Seton, escrita por Joseph Dirvin, e algo que nunca vira antes, um pequeno relicário com uma relíquia da Madre Seton. Não fazia ideia do que fazer com o relicário, por isso pedi a um amigo católico que me explicasse o que era. Depois, comecei a levar o relicário no bolso. Servia-me de recordatório, quando as coisas se punham tensas entre mim e Kimberly, para recomendar a sua causa ao Senhor sob o patrocínio e a intercessão da Madre Seton. Um dia aconteceu o inevitável. Ao esvaziar os bolsos para lavar a roupa, Kimberly encontrou o relicário. Scott, o que é isto? Senti arrepios. Não conseguindo dissimular o nervosismo, gaguejei. Ah, não é nada, Kimberly, não é nada. Certeza que não lhe interessa. Observou o momento com desconfiança. Creio que temia que, se continuasse a perguntar, eu lhe explicaria algo que realmente não estava interessada em ouvir e depois me devolveu. Numa combinação de medo e prudência, deixei de levar o relicário comigo e o pus na parte de trás da gaveta da escrivaninha. Já tinha escondido a biografia na estante do fundo, na esquina mais escondida do escritório. Um dia depois de perguntar a Kimberly sobre o seu nome de confirmação e o seu santo padroeiro, enquanto me preparava para me deitar, perguntei-lhe: O que é que você está lendo, querida? É um livro sobre Santa Elizabeth em Seton. Parei a meio vestir o pijama. Kimberly, posso saber onde é que o encontrou? Com um tom indiferente, explicou-me. Bom, Scott, hoje andei vasculhando nos seus livros, e peguei este por acaso. Ignorei os arrepios que me corriam pelas costas. E então, o que acha? Ah, bem. Disse com emoção. Já faz horas que leio, Scott, e acho que encontrei a minha santa padroeira. Ou ela encontrou você? Pensei. Tudo o que consegui fazer foi exclamar, a sério. Nesse momento eu já não tinha certeza de onde terminava a comunhão dos santos, e onde começava a zona de penumbra. A seguir, sentei-me na cama e expliquei-lhe o que tinha acontecido 2 anos antes. Depois, dei-lhe a relíquia. Acabamos o dia com uma curta oração de agradecimento a Deus e à sua maravilhosa filha, a nossa irmã espiritual em Cristo, Santa Elizabeth em Seton. Chegou finalmente a grande noite. Kimberly foi à igreja para a vigília pascal meia hora antes, para que o padre Memenas pudesse ouvir a sua primeira confissão. No meio da missa, Kimberly passou-me uma pequena nota. Olhei, e li as seguintes linhas: Meu querido Scott, estou tão agradecida por você e pelo seu esforço em conseguir este passo para nós. Te amo. K. Senti-me tão paralisado pela felicidade que não consegui dizer nada, mas o sorriso e as lágrimas foram suficientes para Kimberly saber o que eu estava pensando. Nessa noite, pela primeira vez, recebemos a comunhão juntos. Foi o clímax adequado para este vertiginoso romance religioso, a minha mulher e eu novamente unidos por meio de Cristo e da sua esposa, a Igreja. Kimberly. Uma semana depois do batismo de Hannah mudamos para Joliet, em Illinois. Foi um período muito agitado, procurando instalar-nos numa nova casa, a primeira que comprávamos, ajustando-nos ao novo bebê, e começando pela primeira vez a aventura da educação em casa das crianças. Scott dava aulas em tempo integral em St. Francis, no departamento de teologia, e estava encantado.
Era uma vida em cheio. Para mim foi como o degelo primaveril depois do inverno. Com todo o coração queria agora estudar, especialmente o batismo. Scott arranjou tempo para tomar conta das crianças, para que eu conseguisse dedicar algum tempo ao estudo. Longe de ver os dias do seminário como uma perda de tempo, dei-me conta que neles adquirira ferramentas com as quais podia examinar séria e detidamente a Escritura. Foi uma grata surpresa para mim estudar especialistas católicos da Bíblia. Não sei por que razão pensava que os católicos se limitavam a citar documentos papais. Pude apreciar melhor como Hannah tinha sido transformada em filha de Deus pelo batismo, ao nascer de novo pela água e pelo Espírito. O que estudava sobre o batismo ajustava-se perfeitamente com o que estudará sobre a justificação. Tal como Scott, os meus estudos no seminário tinham me levado a rejeitar como não bíblico o ensinamento protestante da justificação, exclusivamente pela fé. O batismo das crianças punha a ênfase na justificação, exclusivamente pela graça. Fiquei encantada com a beleza dos tratados católicos sobre a justificação e o batismo. Não tinha voltado a assistir à missa desde a vigília pascal em que Scott entrou na igreja, 2 anos antes. Ao assistir agora à cerimônia de quarta-feira de cinzas numa pequena capela, fiquei surpreendida ao ver quão profundamente me tocou a liturgia. O apelo ao arrependimento era tão claro que eu perguntava a mim própria como é que vários dos nossos amigos ex-católicos podiam não o notar, e diziam que nunca tinham sentido a chamada do Evangelho na Igreja Católica. Logo que Scott se fez católico, pareceu-me que os nossos meninos, na altura com 2 e 3 anos, começaram a falar que queriam ser padres. Mal podia acreditar no que ouvia. Naquela altura isto me deixava em carne viva. Mas em Joliet encontrei um grande número de sacerdotes maravilhosos, cheios de fé. E o meu coração começou a mudar de atitude quanto à vocação que Deus quisesse suscitar nos nossos filhos. Agora agradava-me o desejo expressado pelo nosso filho Gabriel, então de 3 anos, quando disse: "Mamãe, não há suficientes sacerdotes e freiras no mundo. Quero ser sacerdote para ir por todo o mundo para fazer mais sacerdotes e freiras." Este tipo de mudança em mim só podia vir do Senhor. Comecei a colocar as perguntas na oração de um modo diferente. Comecei a pedir ao Senhor que me desse a perspectiva do seu coração e da sua mente em relação à Eucaristia e aos outros sacramentos. Em vez de gritos de lástima causados pelos confrontos com Scott, nestas matérias procurava aproximar-me de Deus, desejando encontrar a sua perspectiva, mesmo que esta fosse católica. Tinha ainda períodos de grande angústia, pela sensação de estar sendo absorvida pelo vazio, de não ser capaz de pensar com suficiente clareza, pois, se o fazia, podia ver os erros da Igreja Católica. Tinha ainda momentos de soluços tão profundos no meu ser, que quase me deixavam sem respiração, ao sentir o peso do medo do desconhecido. Mas também tinha momentos de graça incrível, que me faziam ver com mais clareza. Nem sempre conseguia distinguir onde acabavam as minhas convicções e onde começava a minha obstinação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ia me guiando. Scott e eu concordamos que quando Michael fizesse 7 anos receberia a primeira comunhão, e que as crianças seriam católicas. Mas este plano não surgiu das minhas reflexões. Não podia suportar a pressão que isto traria. Procurava antes concentrar-me nas consequências. Scott animou-me a aproveitar a oportunidade de visitar uns amigos que eram ministros na Virgínia, durante a primavera de 1988. Tinha muitas dúvidas que esperava que eles pudessem ajudar-me a resolver. Foi uma viagem muito frutuosa, que me permitiu renovar amizades afastadas pela conversão de Scott, e ter interessantes conversas teológicas. Ao procurar explicar aos nossos amigos por que é que Scott dizia o que dizia, comecei a convencer-me da lógica que havia nos seus argumentos, embora isso não fosse exatamente o que eu queria. Jack e eu começamos a ler, frase a frase, a passagem de João 6, 52 e 69, analisando a doutrina católica. Embora tivesse lido São João por completo várias vezes na vida, nunca me tinha sentido tão impressionada pela força das palavras de Jesus quando diz, uma e outra vez, que devemos comer, inclusive mastigar, e beber o seu corpo e sangue para ter a sua vida. Disse:
Jack, como é que você entende isso? Penso que Jesus está falando da fé, Kimberly. Kimberly. Era a mesma análise que nos tinham apresentado nas aulas que ambos tínhamos tido no seminário. Espere um pouco. Você se baseia na frase, a carne é inútil do versículo 63? Leia o resto do versículo, o espírito é que dá vida, a carne é inútil. É o espírito que dá vida. Por outras palavras, Jesus não estava dizendo às pessoas, vinde, e um pode pegar num pedaço da minha mão, e outro num pedaço do meu pé. Refere-se a um tempo posterior à sua morte, ressurreição e ascensão, no qual o Espírito daria aos seus discípulos o seu corpo glorificado de modo que a sua carne pudesse ser fonte de vida para o mundo. Além disso, por que havia de ofender tanto os judeus que Jesus falasse apenas acerca da fé, e de um sacrifício simbólico do seu corpo e sangue? Eles foram-se embora descontentes, pensando que Jesus estava falando de canibalismo. Por que é que Jesus deixaria ir embora a maioria dos seus discípulos só por um mal-entendido tão simples sem esclarecer nunca, nem sequer aos discípulos mais próximos, que estava só falando da fé num mero símbolo do seu eventual sacrifício? Pelo menos, aos discípulos mais próximos, esclareceu umas interpretações dos seus ensinamentos em outras passagens da Escritura. Jack não via as dificuldades que eu percebia na interpretação protestante desta passagem, mas eu estava realmente sentindo, pela primeira vez, a força dos argumentos católicos. Esta discussão lançou luz também sobre outro problema que eu tinha em relação à transubstanciação. Como pôde Jesus na sua humanidade dar aos seus discípulos na última ceia o corpo e o sangue que ele mesmo tinha ali? E se não o fez nesse momento, então como podemos dizer que a nossa repetição deste ato é mais do que um mero símbolo? Sabia que os católicos respondiam que se tratava de um milagre, mas isso sempre me tinha parecido uma explicação demasiado fácil, até entender a sua relação com os ensinamentos da primeira parte do capítulo 6 de São João, sobre o milagre dos pães e dos peixes. Esta multiplicação da comida aponta para a milagrosa multiplicação do corpo e do sangue de Jesus para a vida do mundo. Mesmo que, considerando apenas a sua humanidade, Jesus não pudesse separar o seu corpo e o seu sangue no cenáculo, para os oferecer aos seus discípulos, ele nunca foi exclusivamente humano. Dado que Jesus era totalmente divino e totalmente humano, podia estar ali sentado com o seu corpo e com o seu sangue, e ao mesmo tempo converter o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Depois disto visitei outro amigo pastor Bill, e a mulher Elisane. Depois de bastante conversa, Bill perguntou-me: o que vai acontecer com os seus filhos? Os nossos filhos serão educados como católicos, mais cedo ou mais tarde. Não tenho alternativa. Tem sim, assegurou-me Bill, você pode ficar com as crianças e se divorciar, porque Scott abandonou a fé e abraçou uma heresia. Não posso fazer isso, porque sei que Scott atuou com suficiente integridade cristã para considerá-lo agora perdido espiritualmente e levar as crianças. Bill e Lisane fizeram inúmeras perguntas e brindaram-me a oportunidade de partilhar o que havia no meu coração, ao contrário da maioria dos amigos protestantes que tínhamos. Mais tarde disse-lhes: atenção, eu não sou uma relativista, e vocês também não. Se chegasse a converter-me ao catolicismo, o que certamente não quero, se chegasse a convencer-me de que é a fé verdadeira, levaria também vocês comigo. Poucos meses mais tarde, Bill telefonou a Scott para lhe pedir desculpa por me ter aconselhado a divorciar-me dele, e disse-lhe que as minhas explicações sobre as crenças dele tinham sido tão convincentes que tinha começado a estudar a doutrina católica com seriedade. Lisane veio a ser a minha companheira de estudo à distância. Ambas nos encontrávamos numa situação similar, tendo que estudar estas coisas, e ao mesmo tempo com sentimentos contraditórios sobre o assunto. Líamos sobre um tema ou um livro, e depois tínhamos longas conversas, 2 vezes por mês. Uns meses depois da minha conversão, Bill e Lisane converteram-se também, no meio de muitos sofrimentos por causa da atitude da sua antiga igreja e confissão. Voltei a casa, depois da viagem, com emoções contraditórias. Tinham-se acrescentado mais peças ao puzzle católico, mas sabia que algumas das minhas amizades protestantes ficariam muito magoadas se eu prosseguisse a minha busca. Tinha ainda os meus momentos de depressão e solidão.
e sentia que algumas das nossas novas amizades católicas desconfiavam de mim. Não estava muito segura de que os católicos acreditassem que o que eu estava estudando fosse a doutrina católica. Quando íamos à missa, as pessoas chegavam e ficavam de casacos postos, dando a impressão de estarem prontas para saírem disparadas assim que recebessem a hóstia. Eu nunca jantaria na casa de ninguém, ficando de casaco. Para uma evangélica protestante, habituada à fraternidade e à conversa amigável depois do culto, era uma perturbação descobrir que a maioria das pessoas não tinha a menor intenção de demorar ou de se cumprimentar. Vi as pessoas que se aproximavam para receber a comunhão e saíam imediatamente, suponho que para serem os primeiros a tirarem o carro do estacionamento. Como é possível que alguém seja convidado para jantar, e nem sequer agradeça a quem o convidou e lhe deu de comer? E, contudo, supunha-se que estavam recebendo o Senhor do Universo, o Deus homem que morreu para salvá-las. E não tinham tempo para lhe darem graças por este dom tão incrível. Scott chamava isso de saída de Judas, receber e desandar. Uma noite tivemos oportunidade de assistir a uma missa seguida de uma procissão eucarística. Nunca vira nada assim antes. Ao ver que, fila após fila, homens e mulheres maduros se ajoelhavam e inclinavam a passagem da custódia, pensei, esta gente realmente acredita que é o Senhor, e não só pão e vinho. E se é mesmo Jesus, esta é a única reação apropriada. Se hoje em dia as pessoas se inclinam diante de um rei, quanto mais não se devem ajoelhar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será prudente não fazer o mesmo? Mas continuei a hesitar. E se não é Jesus? Se não é Jesus que está na custódia, então o que esta gente está fazendo é uma idolatria grosseira. Será prudente ajoelhar-me? A situação fazia ressaltar o que Scott costumava dizer: a Igreja Católica não é apenas uma confissão mais, ou é verdadeira ou é diabólica. Como eu tinha que decidir, uma vez que a custódia se aproximava, fiz um movimento vacilante, meio para cima, meio para baixo. Uma vez mais senti que o Espírito Santo me dava um empurrão, para me animar a continuar o meu estudo com seriedade, porque aqui não se tratava apenas de escolher a minha confissão favorita. Apesar de ainda não estar preparada para me comprometer com a Igreja Católica, alguns amigos fundamentalistas afastaram-se porque achavam que estava me tornando demasiado católica. Como se não entendessem que todos estamos no regaço do Pai, e me quisessem afastar dizendo, você não tem direito de estar aqui. Está se convertendo numa católica romana. Contudo, ainda tinha grandes objeções para poder me converter, especialmente sobre Maria. Scott compreendia-me bem, ele também passou pelo mesmo. Quando soube que Dr. Mark Miravalli ia fazer uma apresentação sobre Maria na universidade, convidou-me para a conferência. Pensei que não era má ideia assistir à exposição, variando assim os confrontos nos quais Scott e eu costumávamos cair. Nem tudo que ouvi me agradou, fiquei com muitas perguntas. Mas também não estava na defensiva, como antes. Ouvi o Dr. Miravalli esclarecer o que a Igreja Católica ensina sobre Maria. Primeiro, que ela não é uma deusa, é digna de louvor e veneração, mas não de adoração, pois esta só é devida a Deus. Segundo, que Maria é uma criatura formada de uma maneira única pelo seu filho, como nenhuma outra mãe tinha sido nem será depois dela. Terceiro, que Maria se regozijou em Deus seu Salvador, como ela própria afirma no Magnificat, porque foi preservada do pecado por Jesus, desde o momento da concepção. Por outras palavras, a sua impecabilidade era um dom de graça que a salvou antes de pecar. Na realidade, Deus salvou muitos de nós de uma libertinagem feroz antes de cairmos nela, talvez tivesse salvo Maria ainda antes. Quarto, o título de Maria como Rainha do Céu não derivava de estar casada com Deus e, como eu pensava, baseava-se na honra de ser a Rainha-Mãe de Jesus, o Rei dos Reis e filho de David. No Antigo Testamento, o rei Salomão, filho de David, elevou a sua mãe, Betsabé, colocando-a num trono à sua direita, rendendo-lhe homenagem na sua corte como rainha-mãe. No Novo Testamento, Jesus elevou a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, colocando-a no trono que está à sua direita no céu, animando-nos a render-lhe homenagem como rainha-mãe do céu. Quinto, a missão de Maria era apontar para além dela, para o seu filho, dizendo,
fazei o que ele vos disser. Dei-me conta então de que certos exemplos de piedade mariana, que se centravam demasiado em Maria, ao ponto de negligenciarem Jesus, talvez não correspondessem aos ensinamentos católicos sobre ela. Talvez as boas almas que faziam isto nem sequer se dessem conta que estavam ofendendo a Virgem Santíssima, com as suas tentativas de a honrarem, ao descuidarem a missão primária de Maria, que é conduzir-nos ao seu Filho. Quando Scott e eu voltamos a casa nessa noite, tivemos um belo debate sobre as afirmações do Dr. Miravalle. Ele acrescentou uma descrição de Maria como a obra-prima de Deus, que me pareceu muito útil. Maria é a obra-prima de Deus. Você já foi alguma vez a um museu onde um artista tem em exposição as suas obras? Acha que ele ficaria ofendido se você se entretivesse para contemplar o que ele considera sua obra-prima? Ficaria ressentido se você ficasse contemplando a sua obra, em vez de contemplá-lo? Escute, é para mim que você deve olhar. Em vez disso, o artista sente-se honrado pela atenção que você presta à sua obra. E Maria é a obra por excelência de Deus, do princípio ao fim. Scott prosseguiu. E se alguém elogia um dos nossos filhos na sua presença, você vai interrompê-lo para dizer, fui eu que o dei à luz. Não, você se sente honrada quando os nossos filhos são admirados. Do mesmo modo, Deus é glorificado e honrado quando seus filhos são admirados. Não podia entender por que é que os católicos davam a impressão de adorar a Maria, mesmo sabendo eu que a adoração a Maria era claramente condenada pela Igreja. Veio-me então à cabeça esta ideia, a questão está no que se considera adoração. Os protestantes definem a adoração em termos de cantos, louvores e pregações. Assim, quando os católicos cantam a Maria, lhe dirigem súplicas através da oração, e pregam sobre ela, os protestantes interpretam que está sendo adorada. Mas os católicos definem a adoração como o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, e nunca ofereceriam um sacrifício de Maria ou a Maria sobre o altar. Estas reflexões foram um benéfico alimento para a minha alma. Muitas das dúvidas teológicas mais importantes estavam resolvidas, mas ainda havia um muro, um obstáculo emocional que requeria um dom sobrenatural de fé só para eu reconhecê-lo, quanto mais para vencê-lo. Em novembro de 1988 escrevi, onde há morte, Deus pode trazer ressurreição, mas não se pode ressuscitar o que não está completamente morto. Morri finalmente? Estou completamente disponível para ti, Senhor, para morrer para mim mesma e viver em ti? É muito difícil continuar a esquivar a depressão e o desespero, mas mesmo no meio da minha confusão louvo-te, Senhor, porque tu conheces o fim desde o princípio. Num dia em que estava com muitos problemas, principalmente com as crianças, telefonou-me um amigo. Contei-lhe que estava tendo um dia horrível, e ele me disse: por que não pensa em Maria como a mãe maravilhosa, a quem pode dirigir-se e pedir ajuda? Eu disse: sejamos honestos. Primeiro, você está me dizendo que converse com uma mulher que nunca pecou. Segundo, fala de uma mulher que só teve um filho, que era perfeito. Perfeito. Pense só nisto, se alguma coisa na mesa corre mal, todos se viram para São José, a culpa tem que ser dele. Eu não acredito nisso de rezar aos santos. Mas se o fizesse, eu me dirigiria a São José. Não tenho nada a ver com Maria. Mais tarde comentei esta história com uma amiga que andava preocupada com o fato de eu não conseguir me dirigir a Maria. Depois de pensar um pouco, disse: Kimberly, o que você falou é verdade, ela é perfeita, e só teve um filho, também perfeito, mas, se realmente é a mãe de todos os crentes, pense só quantos filhos difíceis tem. Foi por essa época que Deus, na sua misericórdia, nos concedeu um sofrimento especial. Perdemos 2 bebês prematuros em 1989, um em janeiro, Rafael, e outro em dezembro, Noel Francis. Digo na sua misericórdia, porque Deus tem uma maneira extraordinária de usar a dor e o sofrimento para afastar de nós muitas coisas supérfluas e aproximar-nos mais dele. Como diz a Madre Teresa, os nossos sofrimentos são carícias bondosas de Deus que nos chama para que voltemos a Ele, e para nos fazer reconhecer que não somos nós que controlamos as nossas vidas, mas que é Deus que tem o controle, e podemos confiar plenamente nele. Compreendi mais profundamente as verdades que já tinha aceitado em relação à contracepção,
no que respeita ao dom de novas vidas por parte de Deus, e comecei a entender de um modo pessoal a natureza redentora dos nossos sofrimentos. O céu converteu-se numa realidade mais plena. Até então, eu o entendia como algo só entre Jesus e eu. Tinham-me ensinado que pensar em estar com alguém mais no céu ia, de certo modo, em detrimento da glória e maravilha de estar com Jesus. Mas, em cada aborto, uma parte de mim morrera. Desejava estar com essas crianças, ampará-las e conhecer as suas preciosas almas. A alegria de voltar a reunir-nos com aqueles que amamos pais, irmãos, filhos e que, como nós, amam o Senhor, é uma alegria que manifesta a glória de Deus, refletindo, não ofuscando, a luz da sua glória. O céu é descrito como uma grande celebração, como a festa das bodas do Cordeiro. Certamente que o amor não é aniquilado à medida que se aperfeiçoa, mas, pelo contrário, chega ao seu máximo florescimento na presença do nosso Deus. Após uma operação causada por uma gravidez extrauterina, em 22 de janeiro de 1989, encontrava-me prostrada, no quarto do hospital, cheia de vazio, com um grande sentimento de solidão pela perda desta vida dentro de mim, e com a dor física da cesariana que me tinham feito, sem o consolo natural de uma criança a quem abraçar. Scott tinha ido para casa para estar com os nossos outros 3 filhos, que não tinham licença para me visitarem no hospital, durante os 4 dias da recuperação. E para piorar as coisas, o médico me internara na maternidade, onde estava continuamente ouvindo os bebês e as mães, durante todos os dias da estadia. Enquanto abria o meu coração ao Senhor, imaginando o meu bebê, separado de mim, mas nos seus braços, ele trouxe-me à cabeça passagens da Escritura que aprenderá uns tempos antes em Hebreus 11:12. É de notar como foi importante ter memorizado esses textos da Escritura, pois assim Deus pôde trazê-los ao meu coração num momento de crise, quando não tinha acesso à sua palavra. Os católicos podem e devem memorizar a Escritura, os protestantes não têm nenhum gene especial que lhes facilite a tarefa. Hebreus 11 é esse grande capítulo sobre a fé que menciona santos maravilhosos que arriscaram tudo, incluindo as próprias vidas, por Deus. O princípio do capítulo 12 diz, portanto, também nós, tendo à nossa volta uma grande nuvem de testemunhas, sacudamos todo o pecado, e o lastro que tão facilmente nos cerca, e corramos com fortaleza a prova que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, o iniciador e consumador da nossa fé. Pensava, no meu modo de entender protestante, que a comunhão dos santos que se afirmava no credo significava que os santos no céu estão em comunhão entre si, e os santos na terra em comunhão entre si, mas que o contato do céu e da terra se dá só entre cada um de nós e o Senhor. Afinal de contas, o Antigo Testamento condena claramente a necromancia, consultar os mortos para conhecer o futuro. Mas Hebreus 12 parecia dizer que estamos rodeados, verbo no presente, na nossa prova aqui embaixo, por todos os irmãos e irmãs que partiram antes de nós. Por outras palavras, não estava só no meu quarto de hospital. Sabia que Cristo estava ali, mas também estavam muitos outros irmãos e irmãs que tinham morrido antes de mim. Era como se estivéssemos num estádio olímpico e os que ocupavam as bancadas fossem antigos premiados na mesma prova que eu agora estava disputando. Sabiam o que lhes custou ganhar, e agora estavam à minha volta para me animarem. Nessa nuvem de testemunhas presente ali mesmo, junto à minha cama de hospital, seguramente havia santas que tinham perdido filhos de mais idade do que o meu bebê, ou cujos esposos tinham morrido, não tinham ido simplesmente para casa tomar conta das outras crianças, ou cujas experiências de solidão foram piores do que as que eu tinha vivido, e cuja condição física fora pior do que a minha. E, contudo, não estavam ali para me julgarem, afiando as suas línguas, sobre a minha miserável incapacidade de superar a tristeza e a solidão. Estavam antes para me assistirem em nome do Senhor, com a sua compaixão e intercessão por mim, enquanto jazia ali com toda aquela dor e pesar. Se as orações do justo são tão poderosas como diz São Tiago 5:16, quanto mais as daqueles que já foram purificados. Se posso pedir à minha mãe na terra que reze por mim, e sei que o Senhor ouvirá as suas petições, por que não posso pedir à mãe de Jesus que interceda por mim? Isto não é necromancia, estas almas são de vivos, não de mortos.
E não estava pedindo que me predissessem o futuro, estava pedindo que intercedessem por mim, exatamente como peço aos meus irmãos e irmãs em Cristo, aqui na terra. Não me dirigia a eles em vez de me dirigir a Jesus, mas me dirigia com eles a Jesus, como faço com as pessoas na terra. Esta oração de intercessão não diminui em nada a glória de Deus, manifesta essa glória, porque vivemos como irmãos e irmãs nele. Outros textos da Escritura adquiriam agora sentido, e comecei a entender a rica doutrina da comunhão dos santos. Todos eles eram verdadeiramente meus irmãos mais velhos no Senhor. Até essa altura, os crucifixos sempre me tinham incomodado. Mas, enquanto estive prostrada na cama do hospital, só por um dos abortos tive 3 hospitalizações, olhava para o crucifixo e rezava: Jesus, o simples fato de estares nessa cruz dá sentido ao meu sofrimento, porque te posso oferecê-lo, embora o meu sofrimento não seja nada em comparação com o que tu suportaste. A sua dor dava sentido à minha. Sentia-me muito reconhecida por isso. Estas hospitalizações foram instrumentos de Deus para me atrair a si mais fortemente do que nunca. Na ocasião seguinte em que assistimos à missa em família, tive a forte sensação de que toda a nossa família estava unida. A Escritura ensina que os que estão no céu participam da mesma liturgia em que participam os que estão na terra. Deste modo, na presença do Senhor, a nossa família estava unida. Perguntei à minha irmã mais nova, que já sofrerá 5 abortos, como encarava a possibilidade do sofrimento por um novo aborto, uma e outra vez. Cari referiu-se a essas preciosas crianças que ela e o marido tinham perdido, como seus tesouros guardados no céu. Dei-me conta que, tal como ela, também eu e Scott, com aquelas 2 queridas alminhas, tínhamos 2 tesouros no céu. O Senhor concederá 2 intercessores especiais à nossa família. Pouco depois, por ocasião da Páscoa, a nossa filha Hannah, de 1 ano e meio, teve que ser hospitalizada por desidratação. Uma coisa era eu estar no hospital com a minha dor, e outra muito diferente era estar dia e noite ao lado da cama da minha filha, com o seu sofrimento. Quando foi internada tinha febre altíssima, e passados 5 dias subiu aos 40,6 graus. As enfermeiras apressaram-se a aplicar-lhe panos com gelo, para baixar rapidamente a febre. Eu dormia no quarto, pelo que me levantei de um salto, para ajudar. Felizmente, ao não ser enfermeira, não chegava a avaliar a gravidade da situação. Quando seu corpinho ardendo aquecia uma das toalhas, atirávamos e colocávamos outra gelada. Era absolutamente necessário conseguir baixar a febre. Hannah estava ali prostrada, com um braço ligado a um tubo intravenoso, com o outro esticado para mim, o mais que podia, e tremendo fortemente ao mesmo tempo que gritava: "Mamãe! Mamãe!" Hannah não conseguia entender o que eu estava fazendo. Sabia que eu estava ali para protegê-la do sofrimento, e em vez disso, ajudava a pôr sobre ela esses panos que tanto a faziam sofrer e a incomodavam. Não conseguia explicar-lhe, mas sabia que estava fazendo, com todo o meu amor, o que era melhor para ela. Enquanto tudo isto acontecia, senti que o Senhor punha sua mão no meu ombro e me dizia: "Kimberly, vê como é boa mãe. Ama a sua filha e por isso lhe provoca um sofrimento para curá-la. Percebe agora como eu te amei, minha filha? Eu te fiz sofrer para te curar, para te atrair a mim." Enquanto as enfermeiras se concentravam em aliviar Hannah, dentro de mim também se realizava uma profunda cura, e chorei pelas 2. Nesse momento da minha vida, dei-me conta que tinha de enfrentar uma nova aflição. Se tomasse a decisão de não continuar a ser a única protestante na minha família imediata, teria uma nova ruptura, como a única católica na minha família de origem. Como podia escolher separar-me da minha família, dentro da qual fora educada e partilhara tão fortes laços espirituais? Como era possível que as mesmas pessoas que me conduziram à mesa do Senhor não pudessem a partir de agora partilhá-la comigo? Eram novas questões e novos motivos de tristeza. As conversas com os meus pais e irmãos sobre temas da Escritura, as mesmas Escrituras que os meus pais me tinham ensinado a conhecer e a amar, tornaram-se mais difíceis. Foi também muito duro para os meus irmãos comprovarem a dor que eu estava causando aos meus pais. E sei que os meus pais não a exteriorizavam muito diante dos meus irmãos, para não perturbarem as minhas relações com eles. São almas nobres, que suportam o sofrimento face ao Senhor.
Nesse tempo escrevi, o vigor da fé dos meus pais, e a sua disponibilidade para mudarem à medida que crescem na sua vida espiritual, são para mim um testemunho claro para seguir a Cristo na sua palavra, até que estiver convencida que Ele me conduz. Não lhes posso evitar a dor que sentem ao ver-me percorrer este caminho. Não o procurei, foi Deus que pela sua graça e misericórdia me pôs nele. Em Chicago, Scott e eu descobrimos um grupo que se chamava Sociedade de São Tiago. Ali fizemos amizade com pessoas que tinham as mesmas convicções que nós, diferentes das dos nossos amigos protestantes que não queriam saber nada, ou das dos nossos amigos católicos que não conseguiam entender o que é que me detinha para me comprometer com a Igreja Católica. Eram pessoas em peregrinação, a caminho, que colocavam muitas das questões que eu colocava. Foi um alívio encontrar pessoas que valorizavam o agonizante esforço que nos custava alcançar uma unidade espiritual, e que se alegravam com as descobertas que iam fazendo. No ano seguinte fiz um curso sobre o rito de iniciação cristã para adultos, RCIA, na igreja de St. Patrick, para resolver as minhas dúvidas de uma forma mais convencional. Muitos aspectos da fé católica faziam sentido, mas muitos outros eram ainda pouco claros. Isso me fez recordar as primeiras semanas na nova casa de Joliet. Scott andava muito ocupado em dar aulas no College of St. Francis, e eu tinha o dia inteiro ocupado, cuidando da recém-nascida e dos nossos filhos de 3 e 4 anos. Isso não nos deixava muito tempo para desempacotar e abrir as caixas. Quando me sentia desanimada pelo lento avanço da mudança, ia até a bela sala de jantar, virava-me, para não ver as caixas, e simplesmente desfrutava da beleza da sala. Voltava então a acreditar que a vida voltaria rapidamente à normalidade. Sucederia a mesma coisa com a Igreja Católica? Poderia ser, bastava que soubesse o que havia nas caixas. Em outras palavras, a beleza da igreja atraía o meu coração, mas ainda havia excessivas interrogações para me comportar como se tudo já tivesse sido desempacotado. Uma das aulas lançou um pouco de luz sobre um tema incômodo, os quadros e as imagens de Jesus, de Maria e dos santos. Perguntei: por que se permitem e até se estimulam as imagens, se um dos 10 mandamentos condena fabricar ídolos e prostrar-se diante deles? O padre Memenas respondeu com outra pergunta. Kimberly, você tem em sua casa fotografias de família? Sim. Por quê? O que é que representam para você? As fotografias me lembram todas as pessoas maravilhosas que eu amo, pais, irmãos, filhos. Kimberly, o que é que você ama, as fotografias ou as pessoas que representam? Claro que as pessoas. Pois essa é a função das imagens e dos quadros, elas nos recordam esses maravilhosos irmãos e irmãs que partiram antes de nós. Nós os amamos e damos graças a Deus por eles. A questão decisiva não é se as imagens devem existir ou não, uma vez que o Antigo Testamento, pouco depois de enumerar os 10 mandamentos, dá instruções específicas acerca das imagens que se devem fazer como parte do Santo dos Santos do Jardim do Éden, e o querubim sobre o propiciatório, por exemplo. Deus até ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze sobre uma haste, que o povo devia olhar para ser curado da praga. Ou Deus deu mandamentos contraditórios, ou a ideia do mandamento não é tanto não ter imagens, mas sobretudo não adorá-las, como fizeram os judeus no Monte Sinai com o bezerro de ouro. Estas e outras discussões deram-me muito o que pensar. Começou a surgir um dilema, agora que me sentia atraída pela Igreja Católica, o que é que ia fazer com toda a amargura e feios sentimentos que acumulara contra ela? Tinha chegado às vezes a detestá-la, culpando-a pela crise do meu casamento, a odiá-la por ter destruído uma vida familiar feliz, a amaldiçoá-la pela falta de alegria na minha relação com Deus por causa da sua intromissão na minha vida. Sentia rancor pela perda dos meus sonhos. E agora a minha inimiga estava se tornando amiga, ou pelo menos assim me parecia. Quando levei isto à oração, senti que Deus me dizia: você deve ver-me por trás de tudo isso. Você culpou Scott e culpou a Igreja Católica. Mas deve entender que sou eu que estou por trás de tudo isso. E eu posso assumir a sua mágoa. Quando fui me deitar nessa noite, sentia-me como uma criancinha, porque tinha abandonado tudo isso em Deus.
Sentia-me como uma criança que se senta sobre as pernas do seu pai dando murros no peito, e chorando até adormecer exausta. Deixei as coisas assim. De manhã recebi uma chamada de um amigo, Bill Seltemeyer, do canal católico EWTN. Disse-me: Kimberly. Respondi: Olá. Estava rezando esta manhã e o Senhor me disse que te ligasse e te dissesse, da parte dele: Kimberly, eu te amo. Isso é tudo. Não relacionei isto com a oração da noite anterior, até que chegou a minha mãe dizendo a mesma coisa, um pouco mais tarde. E a minha mãe não costuma dizer coisas como: o Senhor deixou algo no meu coração para você. De repente compreendi que ele estava me dizendo: Kimberly, eu arranquei essa raiva do teu coração. Eu a absorvi. Ainda te amo. Como você pode ver, estou ao seu lado, estou atrás de você, eu te guio. Tive uma profunda sensação de paz. Além de frequentar o RCIA, ajudei também na aula de catequese do Michael, não só para colaborar com a paróquia, mas também para saber o que os católicos iam ensinar ao meu filho. Na aula repetíamos o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Eu rezava o Pai Nosso e o Glória, mas não a Ave Maria. Já a sabia, mas não a rezava. Quando chegou o momento da primeira confissão, já acreditava que era um sacramento. Senti-me particularmente contente por uma garotinha. Se alguém necessitava verdadeiramente da primeira confissão, era ela. Quando voltou, depois de falar com o sacerdote, vinha quase chorando. Aconteceu alguma coisa ruim? Perguntei-lhe. O padre me falou para rezar a Ave Maria, respondeu. Bem, então o melhor é rezar, já disse. Não me lembro. Eis aqui outro dilema. Eu não rezava a Ave Maria porque não tinha certeza de não ofender a Deus, mas também sabia que ela tinha que rezar a sua penitência. Engoli em seco e disse: Repete comigo, Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça. Recitamos tudo e quando acabamos, ficou olhando para mim com seus grandes olhos e disse: 2 vezes. Sabia que ela necessitava realmente do sacramento. Voltei a respirar fundo, e recomeçamos a rezar. Muita gente não se lembra quando rezou pela primeira vez a Ave Maria, mas eu guardo uma recordação muito viva da minha primeira vez. Dave, um amigo de Milwaukee, telefonou-me uma noite para ver se podíamos falar sobre o que ainda me impedia de me converter ao catolicismo. Disse-lhe que o problema era ainda não saber se Maria era ou não a minha mãe espiritual. Ele disse: O que é que pensa do capítulo 12 do Apocalipse? Não sei. Não me lembro de ter lido. Deixe-me buscar a Bíblia. Quando voltei ao telefone, Dave explicou-me. Esse capítulo trata de 4 personagens principais que travam uma batalha. Embora sejam símbolos de certos grupos de pessoas, a verdade é que são também pessoas específicas. A mulher com o filho varão é Maria com Jesus. Leia o versículo 17. Furioso contra a mulher, o dragão foi fazer a guerra ao resto dos seus filhos, os quais guardam os mandamentos de Deus, e dão testemunho de Jesus. Fiquei perplexa. Como podia ter omitido esta passagem no meu estudo sobre Maria? Tinha que admitir. Suponho que significa que, se eu der testemunho de Jesus e guardar os seus mandamentos, então espiritualmente ela é minha mãe. Puxa! Maria é uma donzela guerreira que combate por meio da sua maternidade. Sentia-me identificada com isso. Esta passagem ajudava a compreender por que razão ao pé da cruz, quando estava em plena agonia, segundo relata São João 19, 26 e 27, Jesus viu a sua mãe, e o discípulo que amava, e disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo a recebeu em sua casa. Baseando-se nesta passagem, a Igreja Católica ensina que a oferta que o Senhor fez de Maria ao discípulo amado era uma prefiguração deste mesmo dom de Maria a todos os seus discípulos amados. Eu era uma discípula amada. Como João, também tinha que recebê-la em minha casa como minha mãe? Em vez de ver Maria como um tremendo obstáculo para mim, começava a vê-la como um precioso presente do Senhor, alguém que me amava,
que me cuidava e rezava por mim com coração de mãe. Já não era uma doutrina que tinha que entender, mas uma pessoa a quem abraçar com todo o coração. Estava ainda indecisa a respeito de me converter nessa Páscoa. Na quarta-feira de cinzas, deixei os nossos filhos na casa da minha irmã, para procurar possíveis casas em seu Benvenville. Scott acabava de receber um contrato da Franciscan University of seu Benvenville. Como era quarta-feira de cinzas, perguntei a Deus o que é que eu poderia oferecer como penitência durante a quaresma: chocolates, sobremesas, grandes sacrifícios para mim. Senti então que o Senhor dizia: Kimberly, por que não se rende? O quê? Por que não me rendo a quê? Ele disse: por que não se entrega a si mesma? Você sabe o suficiente para confiar em mim e na minha ação na Igreja Católica. A sua atitude passou de reclamar: eu não creio nisto. Demonstre-o. A dizer: Senhor, não entendo isto. Ensine-me. Por que não aceita o convite? Por que não renuncia a si mesma nesta quaresma? Naquele momento senti que era realmente o Senhor que me chamava à Igreja Católica. Passei as 4 horas seguintes rezando e louvando, finalmente com uma grande paz. A surpresa que Scott ia ter. Na noite seguinte, depois de ouvir ao telefone a descrição das casas que eu tinha visto, ele me disse: é verdade, estou nesta conferência de apologética aqui na Califórnia, e toda a gente me pergunta qual é a sua posição atual em relação à igreja. Scott fazia um grande esforço para aparentar indiferença. Tinha entendido a diferença entre a sua argumentação e a convicção que vem do Espírito Santo. Não a quero pressionar em nada. Se não for nesta Páscoa, não há nenhum problema. Mas você tem alguma ideia de onde se encontra neste processo? Mal podia esperar para lhe contar. Será nesta Páscoa, Scott. O Senhor me falou ao coração enquanto dirigia o carro e me disse que seria nesta Páscoa. Scott? Scott, você está aí? Demorou 1 minuto para se recuperar. Louvado seja Deus! Pela primeira vez Scott podia sonhar com o muito que poderíamos fazer como uma família católica unida. Era tanta a felicidade. Era tanta a liberdade. Já era a hora. Já era a hora de estarmos unidos sob a liderança espiritual de Scott. Hora de procurarmos juntos, dentro da Igreja Católica, um apostolado que pudéssemos realizar como casal. Hora de decidir que podia encontrar as respostas às minhas dúvidas dentro da igreja que o próprio Jesus fundou e preservou do erro. Hora de me libertar de toda a resistência e de estar agradecida a Deus por tudo que me tinha revelado. Embora acreditasse na transubstanciação há mais de 1 ano, nunca tinha sentido até então o desejo de receber a comunhão. Mas agora a fome de Eucaristia converteu-se no último pensamento da noite e no primeiro da manhã. Pela fé, aceitara Jesus como Salvador e Senhor desde a adolescência, mas agora ansiava por receber o seu corpo e o seu sangue. Porque Jesus não só se tinha humilhado por nós ao assumir a natureza humana para ser o nosso sacrifício perfeito, tinha se rebaixado ainda mais dando-nos a sua própria carne como vida e alimento das nossas almas. E tudo isto para que o pudéssemos ter em nós, não só no coração, mas também no corpo físico, convertendo-nos em sacrários vivos. Sentia que o meu coração rebentava de felicidade. Dar a conhecer a boa notícia não foi tão fácil. Alguns se alegraram tanto que foi muito humilhante, para não dizer uma coisa pior, não imagina quantos terços rezei pela sua conversão. Houve amigos protestantes que não queriam acreditar que, ao fim de 4 anos, eu tivesse cedido, é uma tragédia. Para a minha família foi uma grande tristeza, não me rejeitavam por esta decisão, mas foi para eles muito dolorosa, porque me amavam e porque temiam as consequências que pudesse ter no restante da nossa família. Quando telefonei aos meus pais para lhes comunicar que decidirá entrar na Igreja Católica nessa Páscoa, o papai nem me animou nem me desalentou. Disse simplesmente: Kimberly, Jesus é a única pessoa a quem você tem de prestar contas. Quando você tem Jesus diante de si, o que é que consegue lhe dizer com a consciência tranquila? Eu lhe respondi: Pai, vou lhe dizer com todo o coração: Jesus, eu te amei com grande pesar,
e fui obediente a tudo o que entendi, seguindo-te até a Igreja Católica. Kimberly, se é isso que diria, então é isso que deve fazer. As semanas da Quaresma estiveram repletas de graças especiais para Scott e para mim. As minhas objeções a respeito da confissão esfumaram-se, já não podia esperar mais. Um dia, umas semanas antes da Páscoa, Scott me disse: "Por que não reza o terço?" Com o meu típico estilo dócil, disse-lhe: "Já estou me fazendo católica, querido. Não me pressione." "Está bem, era só uma sugestão", respondeu. Na semana seguinte, enquanto Scott visitava a EWTN, Bill seu TMI lhe disse: "É verdade, o Espírito Santo me disse que mandasse o meu terço à sua mulher." Pensando na nossa conversa recente, Scott observou: "Não sei se faria isso." Bill não se desanimou. "O Santo Padre me deu este terço, e eu nunca pensei em me desfazer dele, mas o Espírito Santo me disse para dá-lo a Kimberly, por isso vou entregá-lo à sua mulher." Scott contou-me isto e deu-me um livro sobre o Rosário Bíblico. Quando o terço do Bill chegou, olhei-o e disse a mim mesma: "Que tesouro, isto é para um católico." Católico. Realmente não posso deixá-lo abandonado numa gaveta. Mas terei coragem de usá-lo? Eu estava preocupada pensando que o terço fosse um exemplo de repetição inútil ao rezar, que fora claramente condenada por Jesus. Contudo, uma introdução ao terço, preparada por uma freira, ajudou-me a adquirir uma nova perspectiva. Animava os fiéis a se verem a si mesmos, não como adultos cristãos, mas como crianças diante do Senhor. Por exemplo, recordava aos leitores que quando os nossos próprios filhos pequenos dizem uma e outra vez durante o dia: "Eu te amo, mamãe", nunca lhes respondemos: "Querido, isso é só uma repetição inútil." Do mesmo modo nós, como crianças pequenas, dizemos a Maria por meio do terço: "Mamãe, eu te amo, reze por mim." Embora seja repetitivo, só se tornaria vão se disséssemos as palavras sem lhes dar sentido. Nos primeiros 3 dias rezei só um mistério dizendo: "Senhor, espero que isto não te ofenda." Mas, passados mais alguns dias, senti realmente que o Senhor dava a sua aprovação e me ajudava espiritualmente por este meio. O terço converteu-se assim num elemento normal da minha vida. Decidi então contar isto a Scott. Foi mais uma das ocasiões em que, entre lágrimas e abraços, tive que me humilhar para reconhecer diante de Scott que ele havia tido razão em muitas coisas. E li para ele o que acabava de escrever no meu diário de oração. "Senhor, quebra o gelo do meu coração com o cálido alento do teu espírito. Quero sair de cima do muro e deixar-te trabalhar em mim. Perdoa-me, por favor, os anos em que rejeitei a orientação espiritual de Scott, e muda o meu coração de pedra por um coração de carne, da tua carne eucarística. Obrigada pela oportunidade de apagar os meus sujos pecados com as tuas poderosas graças no sacramento da confissão e da penitência, permitindo-me participar na reparação do dano que causei ao corpo de Cristo. Fiquei toda feliz com o noivo Jesus e o seu pai, e espero com emoção a festa de casamento já próxima, mas Jesus quer que conheça também a sua noiva, a Igreja, para compreender mais profundamente com quem participarei na celebração. Qual seria o noivo que quereria que o convidado fosse à festa de casamento e só olhasse para ele? Queria que também conhecesse a sua esposa e a apreciasse. Até agora, a Igreja tem sido para mim uma abstração, algo puramente espiritual e não tangível. Mas agora está se convertendo em algo mais do que sermões inspiradores e estimulantes serviços, está se tornando pessoal. Mais do que uma coleção de doutrinas mais verdadeiras e ricas do que as que tinha antes, a Igreja tornou-se uma realidade viva, palpitante, cheia de pessoas defeituosas, como eu, que estão doentes e precisam de médico, e tudo isto envolto na magnífica glória de Deus. Prometi negar-me a mim mesma nesta Quaresma, e contudo, como sempre acontece com Deus, o que é que entreguei que não fosse o que já não quero conservar? O teu amor transformou tudo, Senhor. Sim, Scott tinha razão. Por que me trataste assim? Para me demonstrar o teu amor. Lembro-me do dia em que em Grove City comecei a sentir que já não sabia quem eras tu, o Deus dos protestantes ou o Deus dos católicos. Aplaudias Scott e estavas
desgostado comigo? Perguntava a mim mesma. Mas não mudava de opinião. Não lia, não estudava, não rezava, era muito doloroso. Não queria renunciar aos meus sonhos, aos meus projetos, ao meu título acadêmico, à minha forma de entender a verdade. Tinha tudo controlado. Redefinir os meus termos teológicos, ou arriscar-me a perder amizades ou desgostar a minha família. Nem pensar. Era uma espécie de pesadelo, tinha certeza de que ia acordar brevemente. Mas agora, Senhor, posso sentir o teu amor por mim em plenitude. Tu não me amas só agora que cheguei à verdade. Tu me amaste em cada passo do caminho, pelo que sou, não só pelo que viria a ser. Peço-te que me ensines tudo desde o princípio. Quero ser dócil. Fui quebrada. Derrama o azeite do teu gozo para tornar moldáveis os cacos de barro. O meu coração canta novamente a bondade do Senhor. As cruzes que me enviaste por meio de Scott e de mim mesma nestes últimos 7 anos, são grandes dons. A dor deu o seu fruto. Durante um período de oração na semana anterior à Páscoa, fiquei maravilhada ao descobrir como a custódia parece um símbolo da Igreja Católica. Como muitos protestantes, pensava que Maria, os santos e os sacramentos eram obstáculos no caminho entre os crentes e Deus, dos quais deviam esquivar-se para chegar a Ele. Pareciam complicar desnecessariamente a vida com Deus, como as aderências sobre os tesouros imersos no mar, que se devem pôr de lado para chegar ao que é realmente importante. Mas agora via que era precisamente o contrário. O catolicismo não é uma religião ausente, mas, pelo contrário, orientada à presença. Eram os católicos que tinham Jesus fisicamente presente nas igrejas, e se viam a si mesmos como sacrários vivos depois de receberem a comunhão. E, como Jesus é a Eucaristia, tê-lo como centro permite que toda a riqueza doutrinal da Igreja emane dele, como os belos raios dourados se derramam da hóstia na custódia. A minha vigília pascal teve um misto de gozo e de pesar, como aconteceu com a de Scott. Os meus pais decidiram assistir à missa, uma vez que eu ia tomar uma decisão importante, que mudaria toda a minha vida, consideraram que deviam estar presentes. Alegrei-me de que viessem, pois isto me permitia partilhar a dor que lhes causava, embora experimentasse ao mesmo tempo a alegria de ser recebida na Igreja Católica. Vieram cheios de amor para estar conosco. Jantamos fora na véspera, e tive uma ótima oportunidade de lhes explicar do fundo do coração a razão pela qual me tornava católica. Queria que soubessem que era uma decisão longamente meditada, e alcançada depois de muita oração e estudo. De fato disse-lhe se mesmo que Scott morresse na segunda-feira de Páscoa, eu nem sequer pensaria em voltar a sair com um protestante, já que a minha fé se tinha forjado a tão alto preço. Queria dizer-lhes também que eu não era a causa principal da sua dor, pois o Senhor estava por trás de tudo. Para mim teria sido mais fácil lançar as culpas a Scott pelo meu sofrimento, ou à Igreja Católica, por se ter metido na minha vida, em vez de ver a mão do Senhor atuando. Mas agora podia ver que Deus, na sua misericórdia, tinha intervindo na minha vida porque me amava muitíssimo. Na manhã da vigília pascal, a minha querida amiga Barb trouxe 3 círios pascais da parte de um grupo do qual a nossa família fazia parte. Este grupo, o Catholic Families and Friends, preparou uma festa especial nessa noite para festejar conosco. Queriam que a casa estivesse todo o dia cheia de um aroma de felicidade. Em seguida, os meus padrinhos, Dr. Alcéus e a mulher, chegaram, vindos de Milwaukee, com presentes especiais. Como preparação para a cerimônia, os meus pais rezaram comigo em casa, e os meus padrinhos rezaram depois comigo na igreja. Depois da confissão, rezei sozinha para preparar o meu coração para a missa da vigília. A seguir, rabisquei uma nota para Scott. Meu querido Scott, estou tão agradecida por você, e pelo seu esforço para conseguir este passo para nós. Eu te amo. K. Não sabia como exprimir a enorme gratidão que sentia pela fidelidade de Scott a Deus. No banco ao meu lado sentou-se Scott, que chorava de alegria ao ver-me chegar à plenitude da fé católica e receber com ele o Senhor na Eucaristia, e sentaram-se os meus pais, que choravam de tristeza ao verem-me convertida a uma igreja que eles nunca teriam escolhido para mim, e que agora nos separava à mesa do Senhor.
Pensei que mal poderia suportar quer o gozo quer a pena no momento de dar o sinal da paz. Logo após a missa, começou a festa. Os meus pais escaparam passados poucos minutos. A alegria de todos pela minha conversão era indescritível. No domingo de Páscoa, depois da missa de glória, de manhã, fomos a Milwaukee, onde celebramos a nossa nova condição de família católica na companhia de grandes amigos, em casa dos Wolff, os padrinhos de Scott. Que imensa alegria! No meu caminho espiritual, tinha chegado o verão.